Bom, então, vamos iniciar, Harry. Vamos. Estou muito feliz de estar aqui com você. Boa noite para todos que estão assistindo. Eu gostaria de agradecer a presença de quem assistiu e quem ficou até agora, né? Eu espero que vocês tenham acompanhado o vídeo. O projeto Compositores, ele vem sendo desenvolvido desde 2013 e até o ano passado, né, a gente fez 26 programas com compositores nacionais e internacionais. E agora, em 2020, vamos iniciar, então, esta série em formato virtual, né? Que acontecerá toda a última segunda-feira do mês, às 18 horas. Já temos confirmados os nomes da Valéria Bonafé, do Hélder Oliveira e do Pedro Rebelo. Serão os próximos. Quero agradecer também ao colega Ian Wagner pela inestimável ajuda na configuração do chat e, por fim, ao nosso compositor convidado, o Harry Kroll. Inicie, então, nossa conversa, Harry, com uma pergunta minha, né? Por favor, se vocês tiverem perguntas, qualquer pergunta ou sugestão ou pergunta que vocês tiverem, é só digitar no chat e eu vou estar anotando aqui e vou passar para o Harry, a gente vai conversando, então, tá? O que eu queria perguntar, Harry, era justamente sobre as peças, duas peças do programa, do vídeo, né? Que eu fiquei curioso para saber mais detalhes sobre a conexão delas com o contexto, como você fez com as outras. Né? Uma é o Ao Fundo o Mar Ardente, que foi aquela peça de trio, né? Tocada pelas integrantes do Quarteto Boulanger, e A Cidade Desperta, que é aquela que teve o clipe de São Paulo. Né? Então, se você pudesse detalhar um pouco, eu acho que complementaria um pouco as informações que já estão no vídeo. Então, gente, em primeiro lugar, boa noite a todos. Muito obrigado, Pauxi, pelo convite. É um prazer para mim estar aqui nessa live, Projeto Compositores, do Departamento de Composição da Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bom, falando um pouco dessas obras que o Pauxi citou, Ao Fundo o Mar Ardente, para trio de cordas, é uma peça que, vamos dizer, dialoga com a poesia. O título foi tirado de um verso de um poema chileno. Essa preocupação minha também de diálogo com muito do universo hispano-americano. Eu pensei muito na relação com o mar. Lendo uma vez uma série de poemas numa antologia hispano-brasileira, poemas originários na verdade, são poemas de poetas da América Latina como um todo, de como eles se relacionam com o mar. Né? E essa questão me pareceu muito atraente, porque no continente americano o mar é algo que está, vamos dizer, nas costas. Né? Ou seja, as coisas vêm do mar. Enquanto na cultura europeia houve muito essa ideia de ir para o mar, né? Os portugueses, os espanhóis, de ir buscar alguma coisa no mar, se sentiram compelidos a conquistar o mar. O imaginário latino-americano ficou muito forte com essa ideia de algo que venha, ou seja, a ocupação se deu para dentro do continente, embora não muito longe do litoral, mas ficou essa ideia, então, de um imaginário com relação ao mar, de coisas de tudo que vem de lá. Eu peguei esse verso de um poema do Vicente Huidobro, poeta importante chileno do século XX, e faz também uma relação com a ideia um pouco da falta de respeito com o mar. Né? No primeiro movimento, o mar aonde as cidades vêm despejar, né, as suas coisas, é uma ideia de que não se importa ninguém se importa, parece se importar muito com o mar. Estamos vendo a cada vez mais essa situação. Então aqui é o mar que está lutando para sobreviver, né?
O trio tem 2 movimentos, o segundo movimento chama Noites Serenas. Eu pensei na palavra serena de calmo, mas também sirena, em espanhol, que é sereia. Sim. Então, algo contemplativo, parado, né? Uma contemplação do mar enquanto dorme, e onde aparentemente nada acontece, mas o imaginário das pessoas que por ali estão continua funcionando. Então, tem toda essa relação de contemplação com o mar. Enfim, o tema desse trio, né, está diretamente ligado com essa minha preocupação com relação ao ambiente e a degradação do todo, né, uma maneira de manifestar artística e musicalmente com relação a isso. Já a obra E a Cidade Desperta é uma leitura, vamos assim dizer, da cidade grande, uma cidade grande brasileira. Eu escrevi em 2010 a obra Enquanto uma Grande Cidade Dorme, e agora a cidade desperta. E nesse despertar são os vários movimentos, as várias contradições de uma grande metrópole que vão se misturando e culminam justamente, como foi muito bem colocado no vídeo, com essas questões aí dos grafites. Uma das coisas que me compeliu a escrever essa obra foi a minha indignação quando eu soube que o prefeito de São Paulo, acho que era o Kassab na época ainda, tinha mandado apagar alguns grafites extraordinários. E eu sempre achei que o grafite dá uma humanidade àquele universo cinzento, caótico, né, só de concreto armado. Esses grafites imensos do Cobra e de outros são como explosões de vida no meio de um universo um tanto degradado, né? Então, é um diálogo com isso que esta obra se propõe. Bacana, Harry, obrigado. Estou vendo aqui se tem alguma pergunta. Eu tenho mais uma pergunta, caso ninguém tenha feito. Legal. Eu queria saber de você uma questão assim um pouco mais técnica, tá? Porque eu fiquei... É muito impressionante assim, as texturas orquestrais que você trabalha, seus timbres, né, as combinações que tem a ver com a instrumentação, mas tem a ver com os intervalos também que você escolhe, né? Intervalos dissonantes, distribuição de intervalos dissonante e ressonante. E aí você falou muito sobre a tua poética, né? Sobre como você se relaciona com elementos quase que semânticos, né? Que estão para fora. Mas pensando assim numa questão mais intramusical, como é que você... É uma coisa que a gente nunca conversou na vida, né? A gente conhece há décadas. Como é que você organiza o teu discurso harmônico? Assim, se você tem algum processo, algum sistema, ou se é uma coisa mais de percepção e escrita? Eu queria se você pudesse falar um pouco, porque me impressionou um pouco, quer dizer, muito, né? Aliás, o tecido harmônico, né? É muito rico, né? Muito cheio de contrastes, assim. Eu fiquei curioso para saber. Bom, vamos dizer, a base principal para mim é a variação contínua, né? É algo derivado de um processo de transposição, algo que vem, é um remanescente do serialismo, né? Só que eu uso isso de forma muito livre. Do ponto de vista harmônico, é uma harmonia inteiramente dissonante, mas com graus de tensão variados. Então, eu penso muito na questão vamos dizer, das dissonâncias brandas e das dissonâncias duras. E também as consonâncias como pontos de encontro, como pontos de referência, onde tudo converge para depois partir para uma outra ideia, uma outra situação. Há também essa questão da narrativa. Na verdade, eu anoto tudo antes, né? Eu planejo a obra, de onde vou sair, aonde vou chegar e por onde vou passar, né? E o que é que pretendo com isso?
Normalmente, eu estou com tudo à mão aqui, eu uso esses cadernos aqui, ó, e eu vou anotando coisas aqui. Eu ando com esses cadernos sempre comigo, eles vão no bolso. Desde que eu conheci isso em 2010, eu ando com eles no bolso, né? E vou anotando em todos os lugares, né? Gosto, inclusive, Mostra até mais um de... pouquinho. Oi? Mostra mais um pouco, assim. Ah, tá. Ok. Legal. Esse é um caderno alemão, isso é fabricado na Alemanha. Eu ganhei de presente. Aí eu tive lá algumas vezes em Berlim e comprei quantidades absurdas para não faltar nunca, né? Então, eu ando com isso, vou anotando as ideias, vou pensando muito também. Eu tenho essa preocupação de como que eu vou transformar uma coisa não musical em ideia musical, né? Eu fico parado, às vezes, na rua olhando. Eu até hoje ando muito a pé. Isso é a única coisa que está realmente me incomodando na quarentena, durante a pandemia, porque observar o movimento das coisas, as pessoas, ficar quieto num lugar só olhando, eu fico imaginando aquilo e transformando em sons e pensando aonde aquilo pode entrar, que tipo de combinação que pode ser feita, né? Outra coisa também que vamos dizer, num caminho oposto a de compositores, que, aliás, respeito e admiro muito, e até hoje aprendo muito com eles, como o Almeida Prado e o Messiaen, mas eles gostavam de trabalhar muito com intervalos fixos, né? de ir deslocando os intervalos. Eu não faço isso, só faço quando tem alguma intenção específica, mas os meus intervalos são todos muito flutuantes, né? O que gera uma quantidade enorme de cores sonoras e de harmônicos estacionários imprevisíveis, né? E dependendo também do ambiente. Então, assim, o meu controle maior vai por essas ideias, por esses pontos de onde eu saio, por onde passo, aonde quero chegar, e essa questão também da variação contínua, né? Bom, em algumas peças, como, por exemplo, na sonata para viola e piano, a sonata do Girassol Vermelho, justamente o segundo movimento que aparece no vídeo, eu pus um subtítulo em latim, in nocte, in giro inus in nocte, et consumimur igni, algo assim, é um palíndromo. E o movimento é um palíndromo, assim, vai até um ponto, a peça se movimenta, chega num ápice, para um momento estático, e depois ela vai toda em a mesma coisa, só que espelhada. Aliás, na imagem ficou algo muito interessante da estrada sendo vista de trás para frente, pela parte traseira do carro, né? Que cria justamente essa ideia do contrário, né? Foi curioso porque eu consegui ouvir isso, eu senti que estava, digamos assim, é claro que se eu ouvisse a partitura eu ia encontrar, mas eu digo assim, foi interessante eu perceber, assim, sem muito esforço, que estava havendo uma retrogradação, né? Uhum. Quando eu chamo uma peça de sonata, isso, assim, eu já escrevi várias sonatas, vamos assim dizer. Eu estou mais pensando lá nas origens, assim. A minha referência está muito ligada ao século XVI, século XVII, e também a etimologia da palavra, como, por exemplo, a sonata do Suonare, em italiano, algo para se tocar, né? Não muito mais do que isso. Não tem nada a ver com a forma sonata do século XVIII e consagrada no século XIX. O uso de forma... Também, né? Oi? É como você falou da sinfonia também, né? Exato, a questão da sinfonia também de muitos sons ao mesmo tempo, né? Coisas que soam simultaneamente, né? Não necessariamente a forma sinfônica. O Marcos aqui está dizendo que o caderno dele tem um caderno idêntico ao seu. Eu não tenho, eu tenho que comprar um caderno então igual ao de vocês, do seu e do Marcos. Adorei esse caderninho. Eu tenho um caderno que eu também anoto, mas é um caderno grande, assim, e aí por isso eu acabo não anotando tanto, porque eu podia levar na bolsa, né? A ideia é
justamente essa, assim, de poder levar para todo lado, né? Como se fosse um celular, né, musical, sei lá. Sim. Agora, o Alexandre Loureiro, tudo bem, Alexandre? Ele está perguntando, eu também fiquei na dúvida sobre esse conceito. O que você quer dizer com intervalos fixos e flutuantes? O que é intervalos flutuantes? O que você quer dizer com isso? Você vai mudando? Sim, vamos dizer, uma sequência de acordes, por exemplo, numa harmonia como usava o Almeida Prado e muitas vezes o Messiaen, eles têm lá uma quinta aumentada. E aquela quinta aumentada segue. Aquilo vai em todos os acordes, no movimento paralelo. Porque, na verdade, eles estão trabalhando com um efeito de cor, né? Sim, sim. Eles querem aquele efeito específico daquele intervalo. Bom, embora, assim, isso daí me chamou a atenção mais para frente, que na medida que vamos dizer, o acorde se desloca na altura, é relativo essa questão. O intervalo vai dar sempre a impressão de que ele não é o mesmo, ele se expande, ele contrai, né? Mas eu não uso essa técnica, muito pelo contrário. Assim, muitas vezes eu faço um encadeamento de acordes assim que eu vou evitando intervalos iguais, né? Entendi. Você vai variando ao máximo, você vai variando os intervalos, não repete. Porque, quer dizer, é como se você não tivesse nenhum compromisso com buscar essa unidade, vamos dizer, uma unidade harmônica, assim, né? Você realmente faz uma mistura, assim, que eu acho super incrível. Acho que é isso que realmente dá cor, né? Que a gente estava falando. Mas aí é que está um negócio. Isso que você fala de não compromisso com a unidade harmônica acaba criando outro tipo de unidade harmônica. É verdade, é verdade. Isso precisa durar mais tempo para se perceber, né? Não é uma coisa que pode ser feita, vamos dizer, em um compasso só. Tem que ser uma projeção um pouco maior para que fique claro, né, a intenção. Fique intencional, né? O Marcos Lucas falou que também comprou em Berlim o caderninho. É lá na Dussmann, das Kulturkaufhaus. Um shopping da cultura que tem lá em Berlim, que é um lugar fantástico. Alguém tem alguma outra pergunta? Deixa eu ver aqui. Harry, também deixa eu te perguntar uma outra coisa, né? Porque eu tinha te contado até sobre aquela experiência que eu tive de ir para a Lituânia, né? E você tem uma experiência muito mais ampla, né? De conhecer vários países do leste europeu e a Rússia também. Eu te pergunto, como é que foi essa tua aproximação? Porque já ficou assim muito patente, assim, virou uma marca da tua história, apesar de você ter também conexão com países ocidentais. Mas acho que você é um dos compositores que eu conheço com mais conexões com a Europa Oriental, com os países. Como é que isso surgiu? Foi uma coisa intencional tua, ou foi surgindo na tua história, com a tua biografia, de uma forma natural? Pouco. Na verdade, é o seguinte, como eu tenho também esse lado de musicólogo, de me interessar pela música feita em outros lugares, eu comecei a pensar não só em países periféricos, né, assim também como países com tradição na área de música de concerto, de música erudita muito antiga, que é o que acontece nesses países. E coincidiu foi em 2003, que eu estava representando o Brasil no Dias Mundiais da Música na Eslovênia, em Ljubljana, e acabei conhecendo representantes de vários desses países, da Romênia, Bulgária, da Lituânia, da Polônia, e fiz amizade com eles. O que me chamou muito a atenção é que o interesse deles também no Brasil é muito grande. E com isso eu recebi convites para ir lá. O Dias Mundiais da Música 2003 foi na Eslovênia, em 2004 foi na Suíça e depois em 2005 foi na Croácia, em Zagreb. Então aí já mais um outro país ali da região, tanto a Eslovênia quanto a Croácia, membros da antiga Iugoslávia, e os contatos foram se desdobrando. E eu fiz uma amizade grande com o pessoal da Romênia.
Hoje, a Romênia é o país onde eu tenho mais música executada além do Brasil, e tive em Bucareste algumas vezes, e isso foi abrindo mais portas. Em Bucareste, conheci o pessoal da Bulgária, e nesses lugares todos hoje tem brasileiros trabalhando, atuando. Eu tenho uma boa relação, acabei tendo uma boa relação com pessoas dentro do Itamaraty, com as representações diplomáticas. Então, viajei para esses países algumas vezes por convite das embaixadas. E também que é uma coisa importante, é importante eu mencionar, eu lecionei aqui em Curitiba durante 25 anos, na Escola de Música e Belas Artes, a disciplina Música no Brasil. Se chamava Música Brasileira, eu preferi mudar para Música no Brasil, onde é uma matéria, disciplina obrigatória para todos os cursos de bacharelado e licenciatura. Então, eram aulas coletivas que eu falava da música no Brasil, do ponto de vista ocidental, né? Da chegada dos portugueses até hoje, vamos assim dizer, de 1500 até as bienais de música brasileira contemporânea, e passando por tudo, né? Então, assim, eu consegui despertar em muitos alunos um interesse por isso, que se tornaram intérpretes depois, e mesmo alguns que não se fixaram profissionalmente na música, mas foram para outras áreas. Paralelamente, também eu tenho programas de rádio, aqui na Rádio Educativa do Paraná, hoje, Paraná Educativa. E também, desde a década de 90, eu venho divulgando muito o repertório brasileiro e de vários países, América Latina, leste europeu, além do padrão. Então, assim, consegui despertar interesse em muita gente. Eu tenho, vamos dizer, amigos no Itamaraty muito envolvidos com música. Tenho um ex-aluno hoje morando na Romênia, trabalhando lá, noutra área, não propriamente na música, nem na diplomacia, mas, enfim, com o tempo, eu fui formando uma rede de relações que cada vez mais foi me puxando para esses países. E eu visitei Moscou a primeira vez. Aliás, foi a única vez até agora, mas pretendo voltar. Em 2016, foi através da Embaixada do Brasil em Moscou, e principalmente de um diplomata amigo meu, que é o Wellington Buiocas, que estudou aqui em Curitiba. Ele hoje está sediado na Embaixada do Brasil no Azerbaijão, em Baku. E aonde ele vai, ele agora está promovendo muita música brasileira, principalmente música de câmara, né? Enfim, através dele eu conheci músicos e uma coisa foi puxando a outra. Entendi. Bacana. É uma cultura super forte, né? E essa coisa que você falou de procurar países periféricos é uma coisa incrível, né? Porque não é tão comum, né? E acho que deveria talvez ser um pouquinho mais. Tem uma pergunta aqui do Helder. Como é que você lida, do Helder Oliveira? Obrigado aí pela pergunta, Helder. Como você lida... desculpa, não, peraí. Um momento, as perguntas estão... bom, são várias. Então, vou uma por uma, tá? Então, vou perguntar quais compositores que você costumava ou costuma ouvir e quais deles você percebe uma semelhança com a sua própria estética. Olha, eu ouço muitos compositores. A minha curiosidade é grande, né? Assim, eu ainda compro muito CD. Eu antes mostrava nas aulas, nos programas de rádio, mas para mim mesmo, eu escuto música todo dia. Então, assim, estou ligado em tudo que sai de música brasileira, compositores, né, mais recentes, mais antigos, e dos internacionais, eu tenho vamos dizer, uma predileção pelos poloneses, principalmente por Lutosławski, o primeiro Penderecki. Alguns compositores orientais, gosto muito da música do Takemitsu, do Toru Takemitsu. Um pouco os espectralistas, mas por uma questão estética, principalmente o Tristan Murray. Eu conheci o Murray pessoalmente em 2012, lá em Recife, no festival Virtuose, Virtuose 21. Conversei um pouco com ele e tudo, e assim, eu sinto uma certa proximidade. É claro que são técnicas diferentes, maneiras diferentes de pensar, mas eu percebi nele
uma preocupação com narrativas extramusicais, ele tenta chegar nesse universo também. Ele tem uma formação na área de letras e na área humanística importante, né? Agora, é um pouco como citando Villa-Lobos, assim, eu tendo a pular fora, né? Na hora que eu percebo assim, semelhança com alguma coisa, eu tento dar uma torcida na coisa. Eu gosto muito, ironicamente, de falar que o que falta a nós no Brasil um pouco é voltar à antropofagia, né? A gente precisa de canibalizar, né, as coisas que acham interessantes, né? Assimilar e deglutir e reinventar, né? Outra pergunta, isso aí você chegou a falar rapidamente no vídeo, mas eu acho que você poderia desenvolver um pouco. Qual o nível de influência do estilo popular no seu processo composicional? Muito pouco. Para dizer a verdade, eu me aproximei da música popular mais recentemente, já depois de adulto. Eu cresci, assim, o meu mundo sempre foi o da música de concerto, a música clássica, a música erudita, como, né, que quiserem chamar. A música popular, eu fui chegando nela, na verdade, pelo caminho ao contrário. Eu comecei a perceber a influência de jazz na música de compositores do século XX, como Debussy, Ravel, Gershwin, enfim, outras coisas, o Villa-Lobos chamando muita atenção para o samba. A minha curiosidade para a música popular veio daí, né? E mais para frente, mais recentemente, depois já aqui em Curitiba, com trabalhos musicais muito de altíssimo nível, como o da Orquestra de MPB, do Conservatório de MPB aqui de Curitiba, o Brasileirão, assim, com grandes arranjos, e mesmo agora tem o colega, o Vicente Ribeiro, lá na Universidade Federal, o FPR, dirigindo o grupo de MPB. Aí eu comecei, como diz, a me abrir mais para a música popular, mas para essa música popular, vamos dizer, mais elaborada, mais pensada, essa MPB tradicional, que no tempo da ditadura militar era perseguida e tudo mais, né? Enfim, mas é uma música que eu escuto eventualmente, assim, principalmente em lugares públicos, quando vou em algum bar ou em alguns ambientes, é o que eu gosto que esteja tocando no momento, né? Mas não é um universo um pouco paralelo ao que eu faço. O Marcos está perguntando o que você admira na música da escola polonesa e se você gosta mais do Lutosławski ou do Penderecki, que realmente são os dois. Eu gosto mais do Lutosławski. Eu acho a música do Lutosławski mais, não vou dizer mais elaborada, mas ele trabalhou de uma forma, vamos dizer, mais coerente, e ele não mudou de estética ao longo da carreira. Enfim, eu acho a trajetória dele muito interessante. O Penderecki, num primeiro momento, ele cria um universo sonoro muito próprio. Aquilo me pegou. Agora, depois de um certo tempo... e outra coisa, o Lutosławski, do ponto de vista dos afetos, ele é mais diversificado, né? O Penderecki, na primeira fase, apesar desse universo sonoro todo, é uma música excessivamente expressionista e um expressionismo muito acentuado. Eu comecei a ver isso como a experiência do pós-guerra na Polônia. Eu tendo a interpretar isso sempre por um lado extramusical, né? Por mais avessos que os compositores de vanguarda, principalmente daquela época, sejam a isso, não tem jeito. Eu sempre vejo assim, é algo, vamos dizer... A musicologia francesa, de um modo geral, tende a ver assim. E a musicologia alemã, desde o tempo lá do Stuckenschmidt, na década de 30, quer defender que a música tem vida própria, que não se relaciona com nada, o que eu acho uma bobagem. Assim, nunca me convenci disso, né? Porque os músicos, né, e os ouvintes, eles estão no mundo, são pessoas, né, de carne e osso que estão Sim. afeitos, né, a todo
o contexto, né, afeta. Então, como é que você vai separar, né, e criar um universo assim, né, idealizado? Assim, é uma coisa, é uma espécie de platonismo, né, pensar assim. No século XIX se pensava assim, né? Essa coisa de fazer música, fazer arte elevada para engrandecer, para elevar a alma, como gostam até hoje alguns de falarem, mas nada contra isso, mas não é só, né? Nós vivemos numa época que a informação chegou a um nível que nunca existiu. A facilidade de comunicação é tamanha que nós estamos vivendo numa época de paralelismo absoluto. Assim, a gente pode ouvir e refletir a respeito de uma música feita no interior da África, no Renascimento espanhol, e aquilo que se conhece de música nativa da América, no mesmo dia. Tem acesso a tudo, tem pessoas estudando a fundo todas essas questões. Então, tem que se pensar que até o século XIX, quando se fazia música, falando aí da experiência do Ocidente, só é claro, era a música que estava ali, era aquela que se fazia, vamos dizer, não tem como comparar o que se faz hoje com o que, sei lá, fazia Mozart, Haydn. No tempo deles se fazia aquela música e pronto. Era para eles, no mundo deles era só aquela música que existia. Não existia outra. Qualquer outra que aparecesse estava errado. Há poucos dias, alguém publicou no Facebook as impressões que o Berlioz publicou sobre música chinesa. Ele teve um contato em meados do século XIX com música chinesa. Ele esculhamba com a coisa. Ele fala que aquilo não é música, que aquilo é um som um montoado de ruídos bárbaros e tudo. Ou seja, é um universo tão diferente daquele que ele considera como o universo da música que ele descarta logo, ele não quer nem saber o que é. Isso hoje em dia não tem mais cabimento, né? Hoje nós temos condições de saber tudo sobre a música de qualquer época, em qualquer lugar. O Lidino está te mandando um abraço. O Marcos está dizendo que ele acha que é seu irmão e não sabia, porque tudo que você está falando ele está assim, concordando, né? Isso é muito bom, isso é alegria. Alunos que, assim, eles falam, né, sobre música contemporânea, falam, gente, Mozart, Beethoven, eles só tocavam música contemporânea. Eles não tocavam música antiga, né? Ou muito pouco, só para estudar e tal, né? A vida deles era só a música do tempo deles mesmo, né? Uhum. Então, existe uma coisa interessante, me parece que foi o Riemann, né, que criou a harmonia funcional e tudo, mas ele tem uma história da música ocidental. Faz muitos anos que eu li isso, talvez tenha algum dado aqui falho, mas, no geral, a ideia é o seguinte: ele fala da música nas terras alemãs, né, a Alemanha recém-unificada naqueles tempos, e ele começa a comentar a música através da Europa. Só que fica bem claro o seguinte: na medida que se parece com o que fazia na Alemanha, para ele está bem. Na medida que se afasta, ele fala que é estranho. Quando ele comenta alguma coisa sobre a música da Espanha e um pouco da música de Portugal, ele já começa a falar de estranhamento. O que é curioso, que são países que estão dentro da tradição ocidental também, que acompanharam as mesmas ondas estéticas da Europa Central, inclusive tentaram imitar muitas vezes, né? Mas como, por alguma razão, a música feita por compositores desses lugares já tem algum tempero diferente, ele já impõe um estranhamento, né? Sim, sim. É uma vontade, né? Vamos dizer assim. Natural. Era muito naturalizado, né? Não tem nem como a gente atribuir, né, qualquer tipo de valoração, né? Mas, você falou sobre essa obra, eu queria que você falasse um pouquinho mais, que não está no vídeo, que você vai defender lá na Europa, em Mônaco, né? É isso? Munique, não é Munique? Munique, na Alemanha. Munique. E, assim, você já falou sobre ela no vídeo, né? Mas eu queria que você falasse um pouco, quer dizer, a gente sabe muito pouco sobre o que vai acontecer a partir de agora, em relação à pandemia, em relação ao Covid, é muito difícil fazer qualquer tipo de previsão, né?
Mas eu queria que você Uhum. tentasse arriscar como é que você sente, o que você acha que vai acontecer, ou que já mudou, ou se vai voltar. Como é que você pensa nisso? E como é que você pensou nisso em relação a essa música que você compôs mais para o início do ano, né? Bom, são muitas coisas aí, né? A, a ideia do regente alemão, o Philipp Amelung, veio de um projeto de 95, que foi o Requiem da Reconciliação. É uma obra muito interessante que surgiu a ideia, me parece que na Alemanha mesmo, de fazerem um Requiem e convidar um compositor de cada um dos países beligerantes. Isso daí foi na época dos 50 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Então, eles convidaram um compositor de cada país, né, para escrever o movimento do Requiem. E isso existe, foi gravado, saiu um CD duplo, bonito, coro, orquestra, solistas, enfim, na tradição do Requiem mesmo, né? E ele queria fazer a mesma coisa com relação ao Covid-19. Só que ele falou que era muito difícil usar a orquestra, eles não teriam um orçamento para isso, mas uma cidade pequena, próxima a Munique, que chama Icking, que tem uma série de música de câmara já há muitos anos, se interessou pela ideia dele, patrocinou o projeto. Então, ele quer uma cantata pandêmica dentro dessa ideia do Requiem da Reconciliação. Então, ele pensou em convidar um compositor de cada continente para escrever, na verdade, era para escrever uma pequena cantata, né, para coro e quarteto de cordas, e teria um tema. O compositor alemão, que é colega dele lá na Universidade de Tübingen, escreveu um motivo de 5 notas, às quais ele chegou através do Covid-19. Na verdade, não foi Covid-19, corona. A palavra corona, ele gerou um motivo musical. O que cada um faria com o motivo é problema de cada um. Não tem problema, não exigia nada estético, cada um fosse fiel à sua experiência. O que me chamou muito a atenção é o quanto ele estava bem informado sobre o Brasil. Ele começou a me escrever e até me ligar pelo WhatsApp para perguntar coisas sobre o Bolsonaro, sobre medidas que ele estava lendo na imprensa alemã. E isso daí me deu a ideia de introduzir frases que foram aparecendo na imprensa, né? E aí eu pensei, falei, não, quero escrever um quarteto de cordas com inserção do coro, né? A ideia é um quarteto de cordas com coro, como o Schoenberg escreveu um quarteto de cordas com soprano, no quarteto número 2. Então eu fiz isso. E ele gostou muito da ideia. Eu pedi ajuda a uma grande amiga lá em Berlim, da Universidade Livre, da Freie Universität, que é uma especialista na obra do Haroldo de Campos. Ela é absolutamente bilíngue. Então, ela fez a versão para o alemão dos textos em português, né? E, enfim, mas eu exigi isso, que o coro cantasse o original em português, o que ele concordou, que, aliás, nem é um problema, né? Se eles vão cantar em francês, alemão e inglês, português, não é o caso. Eu quero ver o que eles vão fazer para cantar em mandarim, né? Porque a compositora chinesa está escrevendo uma pequena cantata com texto em mandarim. Mas, enfim, a ideia é essa. Eles devem apresentar isso, está marcado para o dia 15 de novembro. Na Alemanha está havendo já uma abertura, porém é final de férias, é final de verão, as pessoas estão voltando, e está acontecendo a segunda onda do coronavírus, porque as pessoas voltam de viagem de outros lugares contaminados, enfim. Está uma situação no ar, mas até agora não se falou em adiar o concerto. De qualquer maneira, eu fiz um contrato com eles. Se não for agora, 15 de novembro, vai ser no ano que vem. O concerto vai ser gravado em áudio e vídeo, vai sair em CD tradicional, em DVD de alta resolução. Enfim, eu fiquei muito impressionado com o projeto e eu fiquei sabendo que ele me descobriu pelo Google porque ele deu uma entrevista para um jornal em Munique, acho que o Die Zeit,
E lá apareceu que ele só conhecia 3 dos compositores, os outros ele foi atrás na internet. Imagino, quero acreditar, que ele chegou até a mim por causa da temática que eu estou sempre rodeando, né? Essa coisa de mudança climática, questões ecológicas, relação com o ambiente. Também não é só tragédia, né? Deixar isso bem claro. Eu tenho várias peças sobre observações de plantas, né? Eu já fiz várias obras a partir de ilustrações botânicas, enfim, coisas mais leves também, né? Mas, enfim, o projeto todo é esse, né? Eu escrevi a peça rapidamente, aliás, durante a pandemia agora, que eu estou em casa, eu já estou no grupo de risco, a universidade nos mandou todos para casa, né? E eu produzi muito. Eu escrevi uma peça também para o Abstrai, aí no Rio, na Escola de Música, as paisagens ígneas, que ainda vão ser estreadas, né? Escrevi um concerto para flauta doce, cravo e quarteto de cordas para o Davi Castelo, lá de Goiânia. Me parece que é o primeiro concerto, vamos dizer, de compositor brasileiro para flauta doce. É para uma flauta que ele me apresentou, uma flauta tenor especial, com vários recursos, né? Mas é um instrumento baseado no instrumento do século XVIII, né? Essa peça se chama Urdiduras, cuja ideia me veio dos teares manuais que eu vi na cidade de Resende Costa, que é ali na região de São João del Rei também, indo de Belo Horizonte para São João del Rei, a cidade fica um pouco antes. E ali tem umas cooperativas de mulheres que catam restos de tecidos de malha, desmancham esses restos, criam uma nova fiação e fazem tapetes, colchas, um monte de coisa nos teares bem rudimentares. E a urdidura justamente é a preparação da trama para fazer para fazer os desenhos nos tapetes e nas colchas. Essa ideia, então, me veio para construir um concerto, né, para flauta doce. Legal, bacana, bonito. Bonito, pô, legal. Bom, assim, eu acho que a gente está finalizando, né, Harry? Está quase 8 horas. Se não tiver mais nenhuma pergunta. Bom, então, eu acho que vamos ficar por aqui. Poxa, Harry, eu não tenho como te agradecer. Assim, foi muito bom te rever, a gente conversou sobre isso, né? Espero que a gente não leve mais 20 anos para se rever. Pois é, verdade. Tomara que essa situação passe logo, que eu possa voltar ao Rio, né? Eu não vou ao Rio desde 2015, né, para podermos nos encontrar pessoalmente. Né? Puxa, eu podia ir a Curitiba também, né? Mas, também. Assim, bom, eu peço desculpas aí pela confusão no início do chat, né? Meia culpa, tá? Essa tecnologia é confusa, ela está atualizando com tanta rapidez que não é tão fácil se adaptar assim. Foi a primeira vez, né? A primeira vez é sempre, a gente nunca esquece, né? Do Sofia, a Sofia e o Bruno estão aí mandando um abraço, legal, o Du, né? Abraço para eles também. Então, vou agradecer a você, Harry, agradecer aos que ficaram aqui. A gente vai ter agora, última segunda-feira do mês, 18 horas. Né? O próximo vai ser com a Valéria Bonafé, tá? E, bom, então, vou dar boa noite aí para todos, né? Boa noite, Harry, bom descanso. Vai ficar o vídeo disponível, depois eu vou editar, tirar o início do vídeo, botar só a parte que funcionou, e vai estar tudo postado no site do Projeto Compositores, enfim, quem tiver mais alguma pergunta pode depois nos enviar, ou enviar, a gente encaminha para o Harry, ele pode responder por e-mail, né? Então, muito obrigado, Pauxi. Um grande abraço, boa noite para você e para todos. Fala final aí para você, Harry, para finalizar. Eu queria, é isso. Eu agradeço muito a oportunidade
E um abraço para todos e espero poder revê-los logo, os colegas aí do Rio, da Escola de Música da UFRJ. Né? Então, boa noite para vocês e muito obrigado. Bom. Boa noite, gente. Até a próxima. Obrigado aí.